Muito bem, então, damos aqui início a essa primeira exposição e vou projetar aqui na tela os slides que eu pretendo usar aqui na nossa administração. Então, vou colocar aqui no modo de compartilhar a tela. Acho que não deu certo, não. Deixa eu tentar de novo aqui. Vamos de novo aqui. Aí, pronto. Acho que agora apareceu um, né? Também estou organizando aqui a minha tela. Bom, pessoal, então, o que me inspirou a começar esse projeto, né, que eu apelidei da Dispensa do Horácio, eu estou inspirado na primeira carta de Pedro, na qual aprendemos que devemos ser bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra ali, despenseiro, por vezes é traduzida como mordomos ou como administradores, mas eu gosto da versão despenseiros, né, porque dá uma ideia simples e gostosa de nos compara a uma dispensa onde Deus foi colocando expressões presentes da sua graça, né? E daquilo que Deus nos dá, devemos repartir. Então, esse é o meu projeto da minha dispensa, repartir com vocês daquilo que Deus tem me dado nessa temática de como estudar e como ensinar a Bíblia. Aqui é só um lembrete das datas. Todas as datas estão aqui previamente estabelecidas. E o próximo encontro, então, será no final deste mês, dia 27. Falarei um pouco dele no último slide. E sempre das 8h30 às 9h30. Claro que podemos extrapolar um pouquinho, esse horário não é tão rigoroso assim. E sintam-se à vontade para, ao longo das exposições, fazerem perguntas, ou diretamente pelo microfone, ou pelo bate-papo. Né? Não tenho, o meu objetivo não é criar uma gravação perfeita. A gravação é um registro para uso posterior. Talvez no futuro eu me anime de fazer uma gravação assim, mais elaborada e tal. Mas, no momento, eu quero repartir com vocês o que Deus tem me dado. Então, obrigado por me ouvir. E aqui, então, esse próximo slide, ele resume os tópicos de hoje. Muito brevemente, estudar a Bíblia, a primeira coisa a compreender é que a Bíblia não é um livro comum, não é um livro como todos os outros. Alguns sugerem que devemos estudar a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Não funciona, porque ela não é um livro qualquer. E a primeira princípio ou regra de estudo ou de interpretação da Bíblia, como você queira, eu vou comentar em detalhe, é buscar um entendimento espiritual. Não confundir entendimento espiritual com entendimento simbólico, alegórico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem pessoas que já entenderiam que o espiritual tudo é simbólico, nada é literal. Não é nada disso. A maior parte é literal mesmo. Mas vocês vão entender logo o que queremos dizer com entendimento espiritual, não confundir com alegoria ou simbolismo. Vou mostrar também um dos princípios principais de estudo e ensino da Bíblia, a centralidade de Jesus. Jesus é o principal tema, é o principal assunto, é o principal foco, em tudo, para tudo e por tudo. Vou explicar isso e terminaremos a lição de hoje uma proposta, uma orientação para começarmos a estudar a carta aos Efésios. E adianto uma frase que eu ouvi do nosso querido irmão Gilberto Pickering,
certamente a repetirei muitas vezes, é que o contexto é o rei da interpretação. E o contexto, nós vamos começar agora com o contexto da Bíblia inteira. Quando eu falo que a Bíblia inteira fala de Jesus, eu estou dando a vocês o contexto que domina todo o livro da Bíblia. Mas chegaremos ao contexto, por exemplo, de Éfeso, da história da igreja em Éfeso, e desceremos ao detalhe gramatical. Tá? É mais ou menos, você começa olhando para as galáxias e termina olhando para a estrutura atômica. Estou exagerando, mas essa é a ideia. E, então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, então, primeiro princípio, regra, necessidade para interpretar e estudar a Bíblia é que nós precisamos de iluminação, ou se quiser chamar de revelação, também funciona. Desde que você, pela palavra revelação, não entenda que revelação é entender que a Bíblia quer dizer um negócio que é o contrário do que ela diz. Não é isso. Se você entender revelação assim, não é revelação, não. Eu fico com a palavra iluminação. E estou inspirado aí nessa frase de Jesus, essa palavra de Jesus, logo depois de ressuscitado. Eu vou ler aqui, então. E disse-lhes, Lucas 24, 44 e 45. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Meus queridos, minhas queridas, aqueles homens eram judeus adultos, eles sabiam ler. Quando a Bíblia diz que eram homens iletrados, não significa analfabetos, significa que eles não tinham uma formação acadêmica mais aprofundada. Mas todo homem judeu adulto sabia ler, porque qualquer um deles poderia, numa sinagoga, ler um trecho da Torá ou dos profetas e comentar. Então, eles sabiam ler e eles conheciam a língua. O hebraico era a língua deles. Para quem insiste que eles falavam aramaico, eu só lembro do episódio de Paulo, lá, se dirigindo lá aos líderes lá em Jerusalém, e diz lá que eles falaram, quando ouviram que eles falavam em língua hebraica. E quando Jesus vai ao encontro de Paulo, Paulo ouve uma voz que falava com ele em hebraico. Então, aquela turma sabia ler hebraico, era a língua deles, eram alfabetizados. Mas, olha o que essa palavra do Senhor quer dizer. Abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, para compreender a Bíblia, primeiro ponto, primeira coisa, é humildemente, em oração, pedir a Deus que abra o nosso entendimento e que nos ilumine. O orgulhoso não entende a Bíblia. O arrogante não entende a Bíblia. O presunçoso, que é tudo a mesma coisa, também não. Pode ter 200 PhD. Se não tiver essa atitude de Senhor, me ilumine, Senhor, abre o meu entendimento, essa pessoa não é capaz de entender as Escrituras e, de quebra, o próprio Jesus aqui se apresenta como ele sendo o principal tema da Bíblia inteira. Eu vou insistir nisso. E eu quero detalhar esse versículo, porque ele é muito revelador. É o mesmo versículo, aí eu destaquei aí o verbo abriu, abriu-lhes o entendimento. Eu coloquei aí no slide esse verbo no grego original, e o tempo gramatical dele está aí o nome do tempo em grego, aorista indicativo na voz ativa, o modo indicativo, voz ativa. Quer dizer, esse tempo, no modo indicativo, ele indica uma ação passada, uma ação que ocorreu. E o sentido desse verbo, eu traduzi, entre aspas, aí, um excelente dicionário que eu uso muito, está aí o sentido dele. Abrir o que antes estava fechado, como o primogênito abre o vento. Então, é como se o entendimento daqueles apóstolos que sabiam ler hebraico, que liam hebraico, que conheciam as escrituras em hebraico, liam, mas não entendiam, até que o Senhor abriu
o entendimento deles. Para quê? Para compreenderem as Escrituras. Pessoal, isso aqui já tem algumas aplicações que eu vou adiantar. Se você está lendo, estudando um autor, pesquisando uma fonte de informação sobre a Bíblia, e esse autor ou essa fonte não é genuinamente convertido, no máximo você poderá obter informações sobre os fatos, e isso pode ser válido. Mas essa pessoa não entenderá nada, verdadeiramente nada da Bíblia. Incrédulo não é fonte, a não ser, quem sabe, quando muito, para que conheçamos fatos e dados da história. Para entender a Bíblia, não serve. Absolutamente não serve. Mas para entender história, para saber de fatos, quem sabe, se for um autor minimamente razoável, os fatos e os dados, quem sabe, serão confiáveis. Esse dicionário que está aí, que eu citei, o do Zodiacs, eu recomendo muito. Pena que não tem em português, mas eu recomendo muito. Você tem aí os slides, você pode acompanhar. Mas vamos ver agora, no próximo slide, o que é o significado do verbo compreender. Está aí o verbo, o tempo verbal dele na língua grega. E o mais interessante aqui é o seguinte, é o sentido, é a semântica. Esse verbo significa que está entre aspas aí, que eu traduzi, atividade de compreensão da mente denotada por cineme, envolve, atenção, organização de fatos individuais em um todo organizado, assim como juntar as peças de um quebra-cabeça e encaixá-las. Pessoal, isso aqui é extremamente significativo. A Bíblia são vários livros, é como se fossem várias peças, vários autores, vários períodos da história, várias perspectivas. Então, em um olhar apressado, a Bíblia pode parecer um conjunto de peças que não combinam, que não se harmonizam. Mas a compreensão verdadeira e profunda da Bíblia vai mostrar que a Bíblia forma um todo conecto, coeso. E quando nós passamos a enxergar que há um tema dominante, que é a pessoa de Deus Filho, que é Jesus, então todas as peças desse lindo quebra-cabeça se encaixam. E aí a compreensão chega a nós no exato sentido do verbo grego original, que é organizar todos os livros, todas as fontes, todos os autores que estão ali numa coleção. Quando enxergamos Jesus na Bíblia inteira, isso tudo encaixa e forma um todo lindo, coeso e maravilhoso. Quem não enxerga Jesus na Bíblia inteira ainda está, no máximo, com o entendimento fragmentado da Bíblia, desintegrado. Não estou dizendo que está errado, nem, não é isso, não. Mas quem ainda não enxerga a pessoa de Deus Filho, de Jesus, do Gênesis do Apocalipse, na Bíblia inteira, que ainda não teve essa compreensão, ainda tem uma compreensão parcial, pode até ser verdadeira, mas é fragmentada, é em parte desconectada. Então, Jesus abriu o entendimento deles, porque sem essa graça de Deus, eles não entenderiam, e o próprio Jesus já disse logo antes, tudo que de mim estava escrito. Então, precisamos de revelação, de iluminação, e reforçando, em reforço a essa palavra que Jesus deu aos apóstolos ali em Lucas 24, olha o que o próprio Jesus nos fala no Evangelho de João. Transcrevi aqui 2 versículos, João 16, 13 e João 17, 17. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Meus queridos, minhas queridas, aqui há detalhes para lá de preciosos. Quando diz os guiará em toda a verdade,
conectivo grego aí é eis, significa para dentro de. É como, por uma comparação, se a verdade da palavra de Deus fosse um lindo oceano, um mar, e eu estava fora desse oceano da verdade de Deus, é o Espírito Santo quem me joga para dentro. Ele me imerge, me afunda para dentro da verdade, mas não jogando, ele guia. Você vê, guiar é diferente de jogar de qualquer jeito, né? Ele guia para dentro da verdade. Também é o Espírito Santo quem nos guia para dentro de Jesus, porque Jesus é a verdade. Aqui é um detalhe interessante, que é o artigo. A tua palavra é verdade. A rigor, o texto grego não tem a verdade, porque, ainda que a Escritura seja toda verdadeira, não cabe toda a verdade de Deus nem na Bíblia. Mas quando Jesus diz em João 14, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ali tem artigo definido. Então, Jesus é a verdade, toda a verdade está nele, é nele, e a palavra de Deus é verdade. Aí, no caso, a ausência do artigo implica o seguinte: a natureza. A natureza da Bíblia é ser toda verdadeira. Então, daí reforço a noção, a orientação de que precisamos de iluminação de Jesus, do Espírito Santo. Eu não vou aqui entrar num debate da Trindade. O Pai pode iluminar, de certo que pode, Jesus pode iluminar, o apóstolo que pode, o Espírito Santo talvez é o principal papel dele, né? Mas olha só, isso é algo que talvez nossos queridos irmãos pentecostais não tenham toda a clareza que poderiam ter. A principal tarefa do Espírito Santo é nos guiar a Cristo, é nos revelar a Cristo nas Escrituras e no nosso coração. Então, ele é o grande professor. Há um texto na primeira carta de João, cuja exata referência não vou lembrar agora, que fala: não tem necessidade de que ninguém vos ensine, que a própria unção que está em vós vos ensina. Ali é unção, é crisma, é uma clara referência ao Espírito Santo. De novo, quem não é convertido, quem não tem o Espírito Santo, quem é um incrédulo empedernido, não entende nada da Bíblia. Pode ter 200 PhD no que quiser, não entende o beabá. Agora, pode ser uma fonte interessante de história, de dados e tal, mas de entendimento da Bíblia, esqueça. Até aqui, tranquilo, perguntas, podem mandar no chat, podem levantar a mão e perguntar, e eu vou prosseguir. Se não tem comentários ou perguntas, eu vou prosseguir. Aqui, aplicações práticas. Aqui eu convido a colaboração de vocês. Diante dessas coisas, eu já enfatizei algumas aplicações práticas aqui, de que examine suas fontes. Você vai ler e estudar sobre a Bíblia, você vai pesquisar, provavelmente vai na internet, talvez vá em algum livro. Então, procure conhecer a, os pressupostos de fé das suas fontes, para você não pisar em terreno escorregadio, né? Então, não é porque você achou num site que você deve confiar, não é porque é um autor que foi publicado por uma editora cristã que necessariamente tudo ali merece ser referendado. Então, ore, peça a Deus iluminação, direção. E eu digo a vocês o seguinte: vocês vão se surpreender, como Deus está interessado em nos ensinar a palavra dele. A resposta virá poderosa e clara, sim, sobrenatural. Alguém gostaria de acrescentar algum comentário sobre esse primeiro tópico? Algum alerta? Alguma coisa aí que você gostaria de ressaltar? Liga aí o microfone, levanta a mão e manda. Horácio, Pois não. Pois não, Edilson. Diga. esse texto que você leu já no início, né?
sim, da sua explanação aí, da sua exposição de Lucas 24. sim, Ele, ele já, na minha opinião, ele já define muita coisa. Foi sim, muito bom, assim, esse texto, essa escolha desse texto no início, porque ele já define muita coisa, porque hoje, principalmente no meio evangélico, de uma forma geral, o pessoal ainda tem muitos equívocos de entendimento com relação a, a como lidar com a palavra, né? Por exemplo, o cara lê uma coisa lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e ele não sabe se definir lá. Então, quando Jesus mesmo diz que o que de mim, essa expressão, ela define tudo para mim. O que de mim está escrito, tanto nos profetas, quanto nos salmos, quanto na Torá. Então, assim, é fantástico isso. Isso já, isso já traz para a gente uma consistência muito grande para que a gente possa desenvolver o entendimento sobre a palavra. Quando Jesus vem ali no Sermão do Monte e já traz toda a compreensão dele, que não tinha ninguém com mais autoridade no mundo e nunca teve, para interpretar a própria Torá ou o próprio conteúdo que os discípulos tinham na mão, do que quando ele faz ali no Sermão do Monte, ele já está dizendo, né? Ele já está sim. trazendo o verdadeiro entendimento. E esse versículo que vocês leu aí no início, para mim, ele é fantástico. Já que você falou do Sermão do Monte, é o próximo slide, é um versículo do Sermão do Monte. E eu passo, então, ao próximo slide. Obrigado, Edilson. Porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Meus queridos, minhas queridas, aqui é uma afirmação que merece atenção aos detalhes, porque ela é de um caráter absoluto e contundente, assim, total. Primeiro, entender os detalhes. Jota, na nossa tradução, é a palavra em grego iota, que é uma das letras do alfabeto grego, iota. Essa letra equivale à letra iod no alfabeto hebraico, e é a menor letra, tanto o iota no alfabeto grego como o iod no alfabeto hebraico, ambas, cada uma no seu alfabeto, são a menor letra do alfabeto. E a outra palavra que vem é um queraía, um tio. Se você prestar atenção em português, nas letras de forma, o que diferencia um O maiúsculo, letra de forma, de um Q maiúsculo, letra de forma? Não é só um tracinho? O que diferencia um C de um cedilha? É um tracinho. Até certo ponto, nas letras de forma maiúsculas, um P maiúsculo e um R maiúsculo, a diferença é uma perninha a mais no R. Se apagar a perninha do R, vira P. Então, essa palavra aí, que no grego taqueraí, na verdade é uma transliteração do hebraico, eu acho, ela significa chifrinho, ela significa tracinho. E é típico do alfabeto hebraico pares de letras, que o que distingue uma letra da outra é um mero tracinho. E eu vou mostrar a vocês, então, alguns pares de um par de letras aqui, mas as implicações dessa afirmação de Jesus são muito profundas, gente. Ele está afirmando, antes de mostrar o detalhe, ele está afirmando que nem a menor letra e nem mesmo um tracinho que distingue uma letra da outra na palavra de Deus vai deixar de se cumprir. Jesus está dando um atestado de absoluta inspiração e a preservação vai junto. Porque se Deus inspirou, mas nós, porventura, não temos acesso ao exato texto inspirado, aí para quê? E mais, aqui há um foco de Jesus para a exata forma do texto da palavra de Deus. Quando ele fala na menor letra e no tracinho que distingue pares de letras, ele está dando uma ênfase à exata forma das letras, das palavras da escritura inspirada.
Daí porque eu insisto, não confundir nada disso com alegoria. Deus inspirou um texto em língua conhecida, escrita com regras conhecidas, tem um sentido espiritual, sim, mas a partir do que o texto diz na sua clareza e na sua gramaticalidade. Agora, só para ilustrar essa afirmação de Jesus, primeiro eu fiz aqui um desenho que é esquemático de um par de letras em hebraico. Seria a letra Dalet, que tem um som de D, e a letra Resh, que tem um som de R. Esquematicamente, o Dalet, está aí o desenho, não é? É um traço horizontal e um traço vertical, mas fica uma pontinha, né, sobrando ali do traço horizontal, ultrapassando o vertical. E o Resh seria os dois traços sem a pontinha. E essa pontinha é o Queraia, que distingue um Dalet. E, Horácio, isso aí é esquemático. Mas vamos olhar como que é no hebraico moderno. O hebraico moderno é um pouco estilizado, mas ainda dá para ver que é aquele cantinho ali que eu destaquei que fica a diferença. E, Horácio, como é que era na época de Jesus? Então, eu achei aí o alfabeto hebraico dos escritos do Mar Morto. Então, também aí você vê que o que distinguia o Dalet do Resh é um tracinho, é um Queraia. Gente, eu acho isso fantástico. Jesus disse que nem a menor letra e nem tracinho, pedacinho de letra da palavra de Deus vai deixar de se cumprir. Eu fico assim, maravilhado. Então, toda e qualquer teologia que relativize a autoridade das Escrituras colide frontalmente com Jesus, uma palavra enfática que ele disse. Convenhamos, gente, essa expressão de Jesus foi exagerada. Nem a menor letra, nem pedacinho de letra. Aí, só para ilustrar a diferença que um pedacinho de letra pode fazer, eu pesquisei um pouquinho e descobri um detalhe interessante no Salmo 5, no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. E o Salmo 23 termina com essa frase aí: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aí a palavra misericórdia está aqui, em hebraico, é hesed. Vou destacar aqui, para destacar a palavra hebraica, aí. Viu aí em amarelo? Ela é formada de três letras, em hebraico, da direita para a esquerda. Tá? Então, a letra à direita é o het, a letra do meio é um samer, tem som de S, e a letra da esquerda, que é a última, é o dalet. Então, é hesed. Né? Significa constantemente, uma das palavras hebraicas mais lindas em significado. Misericórdia, talvez seja a palavra hebraica mais próxima da ideia de graça, ou de ágape. É hesed. Daí vem, por exemplo, os judeus piedosos, são os Hassidim, os que buscam essa piedade. É uma derivação dessa palavra, e o im em hebraico significa plural. Os Hassidim são os judeus piedosos que buscam essa vida. Agora, se, vamos supor que um copista desatento não botou o tracinho no Dalet, e o Dalet virou Resh. Eu mostrei lá o copista, o mármore. Vamos supor que o cara distraiu e esqueceu de botar o que era aí, que distingue o Dalet do Resh. Aí, em vez de Re, Samer, Dalet, ficaria essa outra da palavra aqui, em que a última letra seria diferente. Seria, em vez do Dalet, o Resh. Você está vendo aí no amarelo, né? Só que isso aí muda a palavra. Os radicais em hebraico, quase todos têm três letras, três consoantes. Os sons vocálicos não são parte do radical. Né? São as consoantes que formam o étimo radical da palavra. Então,
Só que aí, se o cara esquecesse de botar o tracinho, em vez de Hesed, você teria essa outra palavra que significa penúria. Então, ao invés da gente ser seguido pela bondade e a misericórdia de Deus, a penúria se nos seguiria todos os dias em nossa vida. Convenhamos que eu prefiro com o tracinho, viu? É só para ilustrar que esse tracinho muda a letra e muda a palavra, e muda o sentido. Portanto, a exata forma do texto inspirado é a fonte máxima de autoridade, em termos de revelação de Jesus e da verdade. Então, aqui, pessoal, eu anotei algumas aplicações que a gente pode derivar daí. Aplicações práticas. Autores que negam a inerrância da Bíblia não são confiáveis, enquanto a interpretação podem trazer informações interessantes de natureza histórica, arqueológica e tal, ok, pode ser, não desprezamos, mas outra, as escrituras são a máxima autoridade em todos os assuntos que ela trata, e a autoridade máxima está na exata forma do texto original. Temos boas traduções, podemos e devemos usar, mas quando vamos debater detalhes, quando vamos debruçar sobre detalhes importantes, não tem escapatória. Nós temos que migrar do texto traduzido para o texto original. E eu vou mostrar a vocês, ao longo desses estudos, ferramentas relativamente simples que podem rapidamente colocar você em contato com o texto original. Tá? Alguém quer fazer um comentário aí? Eu só quero repetir essa última frase e abrir para mais comentários. A autoridade máxima está na exata forma do texto original, que foi preservado, eu diria, com 99,5,9% de certeza. Pode haver dúvidas realmente irrisórias e pouquíssimas. Pessoal, sobre esse tema, perguntas, comentários? Entendido, consegui ser claro, porque eu expus aqui detalhes que talvez vocês ainda não conhecessem. Horácio, Pois não. Diga, pois não. Posso interromper de novo? Por favor. Então, quando você está falando aí sobre essa parte aí do J, né, do Iota, isso, e me faz lembrar Lucas 16:10, quando ele escreve: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Isso. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Ou seja, no reino dos céus existe uma completude, né, isso, a respeito da palavra no geral, né? Era só isso. E eu vou estender esse princípio aqui, mais lições adiante, estou antecipando alguns detalhes, que as Seu escrituras... Horácio, alguém está com o fone aberto e está atrapalhando a sua voz. Então tá, eu vou desabilitar os fones aqui, que eu tenho esse poder, que não é sobrenatural. Só um momento, que eu vou ter que interromper o compartilhamento da tela para aparecer aqui e poder exercer os meus superpoderes de controlador. Vamos ver aqui, mute all. Pessoal, eu vou desabilitar o microfone de todos, mas quem quiser falar, é só habilitar o seu microfone e falar, tá? Só para a gente manter aqui a organização. Pronto, agora eu vou voltar ao compartilhamento de tela para continuar aqui. Então, vamos prosseguir aqui, né?
O item 1, inspiração e autoridade da Escritura, está ilustrado ali. O item 2 já começou a ser apresentado no item 1, que é quando Jesus fala de tudo que dele estava escrito. Mas eu vou citar aqui um outro versículo do mesmo Lucas 24. Por que esse tema é importante? Porque, queridos, você tem que entender qual é o principal assunto para você entender os detalhes. O principal assunto é Jesus. Você já parou para pensar como é que os apóstolos, quando escreveram os evangelhos, como é que eles podiam saber o que Jesus estava pensando? A passagem que diz assim: Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: espera aí, como é que o Lucas ou alguns apóstolos ficaram sabendo o que Jesus pensou em dado momento? Ora, durante 40 dias, Jesus apareceu aos discípulos e encontrou com eles várias vezes. Eu não posso provar por A mais B, mas eu penso que Jesus explicou para eles inúmeros detalhes das experiências que eles tinham vivido juntos. Isso ficou refletido nos detalhes dos evangelhos, como também explicou, aprofundou o caminho de Emaús. Ora, se Jesus pegou dois na estrada de Jerusalém para Emaús e aprofundou com eles, Jesus não faria a mesma coisa com os apóstolos, os outros discípulos, durante os dias entre a Páscoa e o Pentecoste? De novo, eu não posso provar isso cabalmente, mas há inúmeros indícios no Novo Testamento que claramente apontam para isso. A compreensão que Mateus, que João, que Pedro têm do Antigo Testamento, vendo Jesus ali, gente, tem a iluminação do Espírito Santo, amém. Mas eu não descarto que o próprio Jesus, nesses 40 dias de constantes interações, tenha explicado detalhes a eles. Tanto detalhes sobre as experiências que eles tinham vivenciado juntos pelos 3 anos e meio, como detalhes do Antigo Testamento. Aqui, só para repetir, então, no caminho de Emaús, Jesus fala de todas as escrituras falam dele. E eu aproveito para dizer que isso não é nenhuma compreensão nova que eu tenho, que eu trago. Se você lê Eusébio de Cesareia, a história da igreja, um livro do século III para o século IV, nos capítulos de abertura, Eusébio de Cesareia fala como a igreja nos primeiros séculos enxergava Jesus em vários episódios do Velho Testamento. Essa leitura cristocêntrica do Antigo Testamento é antiquíssima na igreja. E tá, por exemplo, eu não sou especialista em história da igreja, eu li pouca coisa, mas Eusébio de Cesareia, que é um historiador clássico aí para quem está nessa área, ele menciona isso num dos primeiros capítulos do livro dele, que chama História Eclesiástica. E há vários autores de várias épocas da história da igreja que têm essa leitura de Jesus presente em todas as escrituras, né? Eu tenho uma listazinha de vídeos que os pastores e eu fizemos, que nós apelidamos de Projeto Emaús. Nós temos alguns vídeos ali, até pretendo retomar aquilo ali, mas depois a gente pode divulgar a playlist do Projeto Emaús, porque ali tem várias apresentações, algumas minhas, mas também de outros irmãos, nessa linha. E tem uma literatura, quando você se debruçar sobre isso, você se surpreenderá com a quantidade de bons autores que tem esse enfoque. Não estamos sozinhos. Então, sem estender muito o argumento, Jesus é o principal tema de todo o Velho Testamento. E o Novo Testamento? E convenhamos que quando Jesus deu o curso do caminho de Emaús, o Novo Testamento não estava escrito, né? Você acha que o Novo Testamento muda o tema? Rapaz, se o Antigo Testamento já era cristocêntrico, o Novo é 10 vezes mais cristocêntrico, para usar de um exagero. Começa que os primeiros livros do Novo Testamento são os 4 evangelhos, que contam sobre Jesus, quem era a vida, as obras e o ensino. Então, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que formam uma extensa porção do Novo Testamento, exatamente são sobre Jesus.
E a igreja dos primeiros séculos era tão cristocêntrica que dos evangelhos existem cerca de 2.000 cópias de manuscritos. Os evangelhos é cerca de 2.000 manuscritos, 2.000 cópias, né? Dos outros livros do Novo Testamento, os mais bem representados têm cerca de 800 cópias. O que tem menos cópia é o Apocalipse, cerca de 300 cópias. Onde eu quero chegar com isso? Que a igreja dos primeiros séculos se preocupou principalmente em fazer circular cópias dos evangelhos. Porque eles sabiam que a principal história e tema a ser contado e ensinado era sobre o Senhor Jesus. Mas vamos a alguns números. O nome de Jesus aparece no Novo Testamento mais de 900 vezes. Mais adiante eu vou mostrar livros de consulta onde você encontra esses dados, tá? Não é que eu li e contei, quem dera. Mas a Bíblia é muito estudada, então tem muita fonte boa. O nome Cristo aparece mais de 500 vezes. A palavra Senhor, Kyrios, aparece mais de 700 vezes. A maioria das vezes referindo-se a Jesus. Há uma, talvez duas referências de Kyrios ao Espírito Santo, talvez alguma referente ao Pai, mas seguramente a esmagadora maioria das ocorrências da palavra Kyrios é sobre Jesus. Eu podia estender esse argumento com outros dados, mas eu paro aqui para não aborrecer vocês com detalhes, para dizer que Jesus é disparado, sem concorrência, sem nenhuma discussão, o tema mais repetido e recorrente de todo o Novo Testamento. Eu nem tenho ideia de quantas referências há sobre o que seria o segundo tema, não tenho nem ideia, só sei que é muito menos. Então, o Novo Testamento, esse sim, é cristocêntrico quase que na sua totalidade, né? E só para ilustrar, Paulo, em muitas de suas cartas, se você prestar atenção, não em todas, mas em algumas delas, como Efésios, como Colossenses, ele começa com uma descrição de coisas profundas sobre Cristo, para depois trazer aquilo para a vida da igreja e do indivíduo. Então, algumas cartas de Paulo, não todas, mas algumas, elas são primeiro cristocêntricas, para depois ser trazido da revelação de Cristo para a vida da igreja e do indivíduo. Repito que isso não é, sem algumas, tá? Mas mostra uma espécie de linha de raciocínio de Paulo. Mas tem mais. Vamos pensar na Trindade. No Monte da Transfiguração, transcrever aí o texto, apareceram lá Moisés e Elias conversando com Jesus. O nosso amigo Pedro, que nos representa quase sempre, ou sempre, empolgado, chegou lá e disse: Senhor! Ele viu Jesus com Moisés e Elias, ele achou bom, porque para ele, judeu, Moisés e Elias eram duas figuras para lá de dominantes. Moisés era o principal, mas dentre os profetas, Elias era uma espécie de profeta símbolo de muito significado. Ele viu o mestre dele, Jesus, ali junto com Moisés e Elias, então Pedro achou que, ao propor fazer uma tenda para cada um, ele igualou Jesus a Moisés e Elias. Não sei se você já pensou desse lado. E só que aí, quando ele sugeriu igualar Jesus a Moisés e Elias, o pai disse: opa, esse é meu filho amado, a ele ouvi. O pai interveio para dizer: olha, ele não desautorizou Moisés e Elias, mas ele enfatizou: ouçam meu filho. Em João, não lembro agora a exata referência, Jesus fala que ninguém pode ir a ele, Cristo, se o Pai não o guiar. Então, é o Pai quem nos guia a Cristo e o Pai aqui aponta para Cristo. E, para reforçar isso, eu cito aí Efésios 1, 9 e 10, quando você analisa o texto, quando fala que Deus tornará a congregar todas as coisas debaixo de uma cabeça, ali é Deus Pai, que ele está claramente distinguido do Filho, e não é o Espírito Santo, ali é Deus Pai.
O Pai está conduzindo a história dos céus e da terra a um ponto de convergência em que tudo que está no céu e na terra, toda a história celestial e terrena, em todos os seres celestiais e terrenos, o Pai está conduzindo céus e terra para novamente ficarem debaixo do governo de um cabeça, que é Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, vai juntando aí. A Bíblia inteira fala de Jesus, Antigo Testamento e Novo. O Pai, no mundo da transfiguração, apontou para Jesus. O Pai conduz a história celestial e terrena para Jesus. Qual é o principal foco do Pai? É Jesus. E o Espírito Santo? Reparto aí alguns textos do Evangelho de João. Aqui Jesus fala que o Consolador, o Espírito da Verdade, ele testificará de mim. Olha o que diz aqui. O Espírito Santo veio o quê? Fazer o quê? Ele veio dar testemunho de Jesus. O Espírito Santo há de receber o que é de Jesus e há de anunciar. Eu não copiei aí o versículo, devia ter copiado, que Jesus fala... não, copiei ele, o Consolador me glorificará. Gente, quando eu vejo um suposto avivamento de muita coisa acontecendo, esse é um dos testes que eu faço para mim mesmo. A glória de tudo isso está indo para quem? É para Jesus ou é para qualquer outro? Quando a glória está indo para o homem e não para Jesus, eu desconfio que não é obra do Espírito Santo. Quando qualquer outro ser, foco, às vezes é uma... A glória está indo para a igreja, cuidado. A igreja reflete a glória, ela não tem glória própria. A glória está indo para os líderes, piorou. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus e glorifica Jesus. Horácio, o que isso tem a ver com o estudo da Bíblia? Tem tudo a ver, porque o Espírito Santo inspirou a Bíblia, ele nos guia para dentro de toda a verdade, ele dá testemunho de Cristo, ele vai revelar a você e a mim Cristo na Bíblia inteira. E 1 João diz, a unção que está em vocês, ela vos ensina, o Espírito Santo nos ensina a Bíblia, nos ensina a verdade. A Bíblia é verdade, Jesus é a verdade, e ele nos guia a toda a verdade. O principal professor é o Espírito Santo. Então, junta aí comigo. O Velho Testamento aponta para Cristo. O Novo Testamento nem se fala. Aí é... O Pai aponta para Cristo. No mundo da transfiguração, o Pai conduz a história para Cristo. O ministério do Espírito Santo é focado em Cristo. Então, gente, a nossa hermenêutica, para usar de uma palavra bonita, hermenêutica é o conjunto de regras de interpretação. No direito existe o estudo da hermenêutica, como interpretar leis. Existe a hermenêutica cristã, mas a principal regra da hermenêutica cristã é que tudo tem que apontar para Jesus e revelar ele. Essa é a regra número 1, 2 e 3 da hermenêutica cristã. E ele é o principal assunto. Se você ler a Bíblia inteira e não conheceu Jesus, você não entendeu nada. Mas tem mais. A centralidade de Jesus tem uma implicação importante também, que nos dá norte para estudar a Bíblia. O texto que eu transcrevi aí fala que a palavra de Deus não volta vazia. Um texto lindo de Isaías, compara a palavra com a chuva, com a água que desce, faz frutificar e tal. Então, qual é o propósito para o qual a palavra de Deus foi dada? Qual é o fruto, o resultado que ela deve produzir? Nessa altura, você já está desconfiando de onde eu vou chegar, mas aí está desconfiado certo. Né? Qual é o resultado? Porque eu preciso aferir, eu estou estudando, lendo, ensinando a Bíblia e tal, e tal, e tal, e está funcionando? Está alcançando o resultado que Deus quer? E qual é o resultado? É sermos transformados à imagem de Jesus.
Basta ao discípulo ser como o mestre, o servo como seu senhor. Aqui eu podia colocar vários versículos, coloquei alguns, né? O nosso clássico, Romanos 8, 25, para sermos conformes à imagem de Jesus. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Poderia colocar aqui Mateus 11, que Jesus diz: Vinde e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, aqui há vários. Então, pessoal, mas o resumo que eu trago aqui é o seguinte: todo o meu estudo, o seu estudo das Escrituras, deve gerar em você e através de você, nos outros, Cristo, o caráter de Cristo, manso e humilde como Cristo, perdoador como Cristo, santo como Cristo, as mesmas obras. Se todo o estudo da palavra de Deus não gerar vida de Cristo em mim, todo esse estudo não produziu o fruto para o qual a palavra foi dada. E esse é o fruto. É Cristo em nós. Isso é um mistério revelado. Se você for prestar atenção lá em Colossenses, eu citei ali, Colossenses 1, 26, 27, diz que o mistério, o segredo que estava escondido de gerações, agora foi revelado. E qual é esse mistério? Que não é mais mistério porque está revelado. É Cristo em nós. É Cristo vivo em você e vivo em mim. Então, eu sinto, eu experimento, quando eu estudo a palavra de Deus, eu experimento um poder transformador, libertador, regenerador. Os grilhões que me prendem se quebram, meu entendimento é iluminado, eu experimento o amor de Jesus, a paz de Jesus, a santidade de Jesus, eu sou transformado à imagem, à presença de Cristo, eu crucificado com Cristo e ressuscitado com Ele. A Bíblia quer produzir em você e em mim a vida, o caráter, a presença de Jesus em tudo e para tudo. Então, se você está estudando muita coisa e se sente meio perdido, você tem algumas maneiras de ajustar o seu processo. Um é perguntar que resultado está alcançando, que efeito está produzindo. O outro é, afinal, eu estou dando glória a quem? A Cristo ou a qualquer outra coisa? Ou também, eu estou voltado para Cristo? Isso aí é igual a bússola que aponta para o norte. Quando você se sentir meio perdido num turbilhão de muitas informações e não sei o que e tal, e agora? Esses tópicos que eu expus hoje aqui são as agulhas apontadas para o norte. O norte é Cristo. O norte é Ele. Aí eu acrescentei aqui um slide que você não tem aí que eu mandei, porque eu fiz esse slide hoje. Eu voltei a um dos slides iniciais e acrescentei essas expressões em vermelho. Entendimento espiritual, iluminação. Eu preciso ter uma busca humilde em oração o tempo inteiro para que Deus me ilumine, para eu estudar aqui. Inspiração e preservação. Deus inspirou e preservou as Escrituras. A autoridade máxima está no exato texto original. O principal tema é Cristo e a principal finalidade é sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Eu acho que eu pulei um slide em que eu cito dois artigos, dois autores, eu pulei. Tá? Vocês receberam esse daí. Sobre a preservação do texto, o Antigo Testamento, principalmente, você tem esse livro que eu estou citando aí, eu acho que ele está esgotado, mas você acha no sebo. E você tem, sobre o Novo Testamento, a preservação do Novo Testamento, não tem nada melhor do que o livro do Dr. Gilberto Pickering, está aí citado, e está em português, tá? Então, recomendo, basta os primeiros capítulos. O livro do Gilberto, depois dos primeiros capítulos, se torna meio técnico. Mas se você ler os primeiros capítulos, você já está bem servido. Já o livro do Grant Jeffrey, ele é uma leitura interessantíssima o livro inteiro. Tá? Então, eu acho que eu acabei pulando e não mencionando. E, antes de falar da próxima lição,
pergunto, abro aqui para, novamente... Aliás, eu vou falar logo aqui da última parte, e aí eu vou interromper a gravação e passar para uma conversa mais livre. Bom, tudo dito isso, o contexto é o rei da interpretação, de tudo e para tudo. Falei para vocês o contexto mais amplo de todos, que é Cristo, tem inspiração, tem a preservação. Esse é o contexto de todos os contextos para estudar a Bíblia. E, na próxima exposição, nós vamos começar a praticar, a aprender a estudar a Bíblia estudando a carta aos Efésios. Então, a lição próxima é o contexto, como estudar o contexto. E aí eu estruturei a proposta de estudar o contexto da carta aos Efésios em três grandes tópicos. O apóstolo Paulo, quem era, que é o autor da carta, o que aconteceu, a história da igreja em Éfeso, como começou, e o livro de Atos registra muita coisa, né? A mensagem de Jesus à igreja de Éfeso, está no Apocalipse, e é interessante estudar também a cidade de Éfeso, a origem histórica que, por vezes, se confunde com a mitologia. Por exemplo, se a história ou a mitologia diz que Éfeso foi originada pelas Amazonas, aquela comunidade de mulheres guerreiras. Verdade ou não, na época do Novo Testamento, Éfeso era dominada por um culto a uma figura feminina, que era o culto a Diana. Coincidência ou não, diz a história que o apóstolo João e Maria, mãe de Jesus, foram viver em Éfeso até morrerem. E parece que o culto a Maria tem uma certa raiz na cidade de Éfeso. Enfim, não vou antecipar aqui os detalhes, né? E, ao encerrar aqui a gravação, eu vou mostrar depois a vocês um aplicativo que eu vou oferecer a todos que quiserem participar, onde nós poderemos registrar na mesma base um estudo do contexto de Éfeso. Tá? Quem quiser participar ativamente será bem-vindo. Né? Então, eu estruturei dessa forma. Você pode pesquisar por sua conta, você pode estudar, caso queira. Na próxima aula, que vai ser no dia 27 de fevereiro, eu vou apresentar o contexto de Éfeso, da carta aos Efésios. Se você quiser participar dos estudos e tal, eu vou mostrar daqui a pouco como é que isso acontecerá. Tá? Mas, então, aqui eu termino com a exposição. Deixa eu achar aqui o botão da gravação para interromper.